A gente teve lá em 2021 um período de alta muito significativo, né, Uhum, e aí a gente teve em 2022 um período de queda também muito significativo. A sim. gente começou esse ano de 2023 com muito otimismo no mercado cripto, né, como você comentou, teve a questão das falências de bancos, mas também uma perspectiva sobre o ciclo de juros dos Estados Unidos que ajudou, acho que o Bitcoin principalmente, a subir muito, né. Uhum. E aí agora a gente está num estágio meio eu gosto de falar que é um marasmo, né, Aham. sobe um pouco, cai um pouco, tá numa faixa ali meio paradão. Como você avalia, né, esse momento atual do mercado cripto, e por que você acha que a gente tá nesse momento parado, né, de Uhum. lateralidade, como gostam de falar no mercado? Aham, sim. Vamos lá, é importante eu não sei quando que o podcast vai no ar, mas a gente tá gravando aqui no dia 15/9, né, o Uhum, Bitcoin tá negociando aí cerca de $26.357, hoje até tá caindo 0,66 aqui, uhum, mas a gente tá igual que você falou, a gente tá negociando perto desses níveis, né. Eu acho que é interessante a gente contextualizar esse movimento de alta que a gente teve esse ano, né. uhum. O Portilho, até mesmo participei de um painel com ele, que ele falou que ele achou muito interessante como que esse ano, no início do ano, parece que o pessoal tinha virado uma chave, né. Sim. E, e é interessante a gente contextualizar isso dentro do mercado como um todo. O mercado, né, ele tem sistemas, Uhum. igual a gente está falando, né? Então, para quem não se lembra, tinha uma época que o tema era guerra comercial Estados Unidos e China. Tinha outra época que, quando a gente teve depois do Covid, o tema era reabertura após o Covid, como que os ativos Sim. iam se comportar. E de uma maneira geral, para você ganhar dinheiro em algum grau no mercado, você precisa, na verdade, você não precisa reagir ao que acontece, você precisa tentar se posicionar um pouco antes, Sim. né? Então, o que a gente acompanha no início desse ano, né? As criptos, elas obviamente se beneficiaram bastante, Uhum. né? Mas o mercado, por exemplo, quando você olha o S&P 500 também, a gente teve um movimento de recuperação muito forte no início do ano. Uhum. Qual que seria o tema, na minha visão, principal ali? A gente teve, né, depois da pandemia, com a pandemia a gente teve ali uma série de pacotes de estímulos para tentar salvar e que super, super justo que aconteça isso. Uhum. Só que, obviamente, isso gerou um aumento da inflação muito expressivo. Para combater a inflação, você acaba elevando taxa de juros. Uhum. Né? Digamos, você procura enxugar a economia com essa elevação de taxa de juros. Sim. Quando a gente olha a taxa de juros lá fora, ela cresceu em um determinado ritmo e que, quando a gente chega para o final de 2022, a discussão, ela deixa de ser uma discussão de até onde vai subir, Uhum. puramente, para uma discussão de quando vai começar a cair. E aí eu acho que isso, nesse ponto, tá algo muito, muito importante para a gente ficar Uhum. atento. Obviamente, a gente não está num cenário ainda de que essas quedas fiquem claras. Mas a mudança do tom, eu acho que ela foi muito significativa para o mercado de uma maneira geral. Uhum. E aí é o que eu falei. Num cenário assim, quais ativos tenderiam a se beneficiar? Poxa, ações de tecnologia, ativos com uma volatilidade um pouco maior, e aí, consequentemente, a gente acaba olhando para cripto também. Sim. Tá? Então, acho que isso foi um ponto importante, né? Eu acho que outra coisa também, quando a gente fala aí de mercado cripto em si, quando o mercado vê que, poxa, depois do que aconteceu com a FTX, a gente não teve algo que se espalhasse mais intensamente com Esse relação a isso, contágio, né? esse contágio, poxa, a gente vê como algo positivo. Uhum. E até mesmo outra coisa, assim, é curioso falar, mas o mercado cripto passar por essas situações é até, de certa forma, positivo, porque você consegue enxugar algumas coisas que estão acontecendo. Sim. Você aumenta o processo de responsabilidade. Você vê que o mercado está ficando cada vez mais responsável com esse tipo de coisa que acontece. Uhum. E aí você vê que a tecnologia ela permanece sólida, né? Passa aquele susto todo, e aí você vê que a Aham. tecnologia é sólida, você vê que tudo, né, ela está sendo cada vez mais utilizada, ela é sólida e ela resiste a esses testes que, no final das contas, são testes que o mercado faz. Sim. E o que você comentou, né, do mercado atual. Então, eu acho importante trazer esse contexto, mas olhando para Claro. agora, a gente vê lá fora, é interessante, porque a gente sempre vai ter vetores para o lado positivo e vetores para o lado negativo. Né? Os vetores para o Uhum. lado positivo que eu enxergo agora é uma coisa que o mercado, ele de certa forma, comentou bastante, mas a discussão dos ETFs, né, lá nos Estados Unidos. Então, hoje Sim. você olha, e você já tem essa discussão de ETFs lá nos Estados Unidos avançando bastante, de BlackRock, Fidelity, Uhum. Invesco, Wisdom Tree, etc. Né? Coisas que é curioso, porque aqui no Brasil a gente já está na frente nesse Pois sentido. é, pois é. Mas, assim, o ETF, por exemplo, ele é um facilitador muito grande pro investidor tradicional.
Uhum. né? E quando a gente fala em investidor tradicional, a gente pensa em fluxo do dinheiro, a gente pensa em trazer fluxo para cripto. É um vetor positivo. No lado negativo, a gente vê aí uma investida da SEC, né, contra uma série de empresas nos Estados Unidos de cripto Sim. bem intensa e que, obviamente, gera preocupação. Né? Você não tem quando a gente E é engraçado, porque no Brasil eu sinto que a gente está um pouco além, na verdade, nesse sentido. Mas falando dos Estados Unidos, gera alguma certa desconfiança. Então, eu acho que Sim. isso faz com que o fluxo dê uma parada para, olha, vamos ver como que vai se resolver, o que vai se resolver disso, né? Até mesmo para ver toda essa questão regulatória, para aí o mercado voltar a ter um fluxo mais intenso.